Graça e paz, amados. Amém. Uma noite abençoada para todos. Que Deus possa estar nos abençoando. Alguém pode me dar, por favor, aquela caixa dos pedidos de oração? Está ali atrás, alguém pode? Amém. Obrigado. Eu vou estar levando, eu falei que com a nossa irmã Ana, que eu iria levar quarta-feira, eu vou estar levando esses pedidos de oração hoje. Mas os irmãos têm, quem não fez o pedido, quem não pegou, quem não colocou o pedido, tem até quarta-feira para poder me entregar. Esse eu vou estar levando hoje, mas quinta-feira eu vou estar subindo ao monte. Então os irmãos se atentem, se você entregou o folheto, entregou o pedido de oração lá, amém. Se você entregou na sua célula, se você levou para algum parente, você pode pedir a ele que ele possa te entregar, para você estar me entregando na quarta-feira, para estarmos orando, levando ao monte, na quinta-feira, todos os pedidos. As fotos do mês da família, do mês de maio, que foi colocado no mural ali no espelho, naquela árvore, as fotos foram retiradas, foram colocadas aqui, e as fotos representam as famílias, porque foi em prol do mês da família. Então nós vamos estar levando também essas fotos e estamos apresentando todas essas famílias ao Senhor, amém? Então, se de repente você não fez o pedido, se você não teve a oportunidade de colocar a sua foto ali, faça isso, porque nós vamos estar levando, vamos estar orando por cada pedido, vamos estar orando por cada família que são representados por essas fotos. Amém, queridos? Então, se você pode se colocar em pé mais uma vez, nós vamos estar orando ao Senhor, não somente pela palavra, mas também pelos pedidos que aqui estão. E lá em cima nós confirmamos no monte e vamos deixar todos eles lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua boa palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nossas vidas. E os nossos corações são abertos a ouvir a tua palavra. Sabemos que aqui estão, Senhor Deus, pedidos de oração. Alguns, Senhor Deus, são com grande urgência. Aonde alguns dos teus filhos dizem: Senhor, eu preciso quase que para ontem. Mas a tua palavra diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então, Pai, se for da tua vontade, que faça-se cumprir com urgência o pedido dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Alguns são como gritos de socorro, e sabemos que o Senhor há de estender as suas mãos. As fotos que foram colocadas ali no mural representam famílias. Algumas delas, Senhor Deus, são agradecidas ao Senhor. Outras pedem intervenção do Senhor sobre sua casa, sobre os seus filhos, casamentos. Alguns, Senhor Deus, diz: Pai, entra com urgência na minha casa. E tem o Senhor toda a liberdade de mudar toda a estrutura da minha casa. Porque de tanto que eu já tentei, porém, tem sido em vão cada um dos meus esforços. Então, Pai, aqui está esses pedidos. Tem o Senhor toda a liberalidade para agir, para operar conforme o teu querer. E nós cremos, Senhor Deus, que nenhum desses pedidos são em vão. Porque a tua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos a cada uma das orações. E os pedidos são como uma oração. Pedindo: Pai, me ajuda. Então ajuda os teus filhos. Alguns pedem por cura. E nós declaramos, debaixo da graça e da bondade do Senhor, que os seus filhos já estão curados. Se pedem pelos seus familiares, entra com provisão sobre aquela vida que precisa do toque, de cura, de milagre do Senhor. Alguns pedem, Senhor Deus, para que haja restauração na área financeira. Então, Pai, em nome de Jesus, se o diabo tem tentando causar dor, desgraça na vida de alguma dessas pessoas ou dos seus familiares, na área da finança, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que seja restabelecido, que essas famílias não passem por nenhum constrangimento, que não haja escassez na sua casa,
e que nem tão pouco seja privado do pão sobre sua mesa. Aqui há pedidos, Senhor Deus, para a bênção do Senhor sobre o casamento. Pai, em nome de Jesus, apresentamos esses pedidos, casamentos, diante do teu altar, para que haja paz, que as guerras cessem sobre esse casamento e que haja unidade. E nós declaramos, Senhor Deus, que serás um casamento de paz, bem sucedido no Senhor. Serás conforme um cordão de 3 dobras, porque terás a presença do Espírito Santo de Deus sobre esse casamento. E o maligno, nós declaramos na graça e na presença do Senhor, que não poderá tocar sobre esses casamentos. E declaramos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai, algum desses pedidos que estão aqui são pedidos para que haja salvação sobre sua casa, sobre sua família. O filho que estava perdido volte a estar na tua presença. Aquele familiar, Senhor Deus, que ainda não confessou com os seus lábios a Ti como Senhor e Salvador de sua vida, nós declaramos em nome de Jesus que vai acontecer o quebrantamento desses corações. As vidas que estão ali nas células, Senhor Deus, ouvindo a palavra de paz, a palavra de redenção, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esses corações, eles serão quebrantados. Se há algum coração de pedra, o Senhor vai trocar e transformar num coração de carne, para o louvor do Teu santo nome. Querido amado Espírito Santo, nós declaramos e sabemos que o Senhor é quem começou a boa obra, e o Senhor há de cumprir cada uma delas. Por isso que nós cremos, e tão pouco tempo nós acreditamos, Senhor Deus, que iremos ouvir os testemunhos das boas novas do Senhor. Testemunhos que o Senhor operou no casamento, que o Senhor operou no coração daquele filho que estava agindo com rebeldia. Nós iremos ouvir o testemunho de que o médico deu um decreto, mas o Senhor operou maravilhas por meio da cura. Aonde, Seu Deus, caroços somem, as pressões são normalizadas, a enfermidade do sangue ela vai embora, o problema do globo ocular é resolvido, o desvio na coluna ela volta a se aprumar, a dificuldade no joelho, Senhor Deus, ela vai embora, porque o corpo se firma. Nós iremos ouvir, Senhor Deus, como som de boas notícias vindo da parte do Senhor. Nós iremos ouvir, Senhor Deus, que o Senhor, em meio a uma terra de sequidão, o Senhor fez brotar, Senhor Deus, aonde os teus filhos jamais poderiam imaginar. Um milagre veio e aconteceu sobre sua casa. Nós iremos ouvir o som das boas novas do Senhor. Assim como nós temos clamado ao Senhor ao longo de janeiro, Senhor Deus, para que nós viéssemos experimentar e vivenciar 6 meses de milagres. Independente de alguns tropeções que aconteceu em alguns meses, mas temos testemunhos de alegria para poder compartilhar, porque a bondade e a misericórdia do Senhor se manifesta sempre, sempre e sempre sobre nossas vidas. Que os nossos corações nessa hora estejam completamente sedentos e preparados a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, conforme nós lemos em Jeremias, que a palavra de sabedoria vindo do Teu coração se manifeste em nossos corações nessa hora. Que não haja engano daquilo que o Senhor tem a nos instruir na Tua palavra, mas que haja certeza e convicção daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Seja o Senhor engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Eu acho interessante, porque o texto, a palavra do Senhor, ela vai falar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo de número 3. O Senhor Jesus, Atos
escrito por Lucas, ele começa a fazer uma declaração que diz exatamente assim: as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por todos eles, por espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Veja que o texto de Atos, ele faz menção após a ressurreição do Senhor Jesus. Então o texto de Atos, ele começa a trazer uma afirmação dizendo o seguinte, para mim e para você, que logo depois que o Senhor Jesus, ele morre, ele ressuscita após o terceiro dia, testificando que não era um cumprimento de uma religiosidade ou de uma crendice local, mas ele vem e ele ressuscita. E aí ele fica 40 dias na terra agora. E o texto fala assim, por que ele ficou 40 dias? Aí o texto vai responder para a gente exatamente o seguinte: ele se apresenta vivo com muitas e infalíveis provas, ou seja, não deixando nenhuma margem de dúvida de que ele era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, daquele que tem o poder sobre as suas mãos e a autoridade, de forma que se torna incontestável cada um dos seus feitos na terra, e tudo aquilo que ele preparou para mim e para você é verdade. Então o texto, ele começa a fazer esta declaração, que são provas infalíveis. E aí ele continua dizendo, sendo visto por quem? Por todos, pelo espaço de 40 dias. Um espaço de 40 dias ele ficou na terra, e todos tiveram, e muitos tiveram o privilégio de poder ver os feitos e a grandeza do Senhor. Veja que quando o Senhor Jesus, ele é crucificado, e logo depois que o seu corpo, José de Arimateia pede o corpo do Senhor e coloca num sepulcro que havia sido preparado, a qual ninguém havia ainda sido deitado sobre ele, coloca Jesus ao sepulcro. Mas os sacerdotes, os fariseus, chegam até Pilatos e faz um pedido: coloque guardas, porque estão falando que após 3 dias o corpo dele não vai estar mais lá. E esse negócio de ressuscitar, não acreditamos. Então a possibilidade dos seus discípulos virem e roubar o corpo daquele a quem eles dizem ser o seu mestre. Então o sacerdote e os fariseus, ele faz um pedido a Pilatos: coloque guardas, sentinelas, para que isso não pudesse acontecer. Isso é interessante, porque João, capítulo de número 20, versículo de número 7, vai dizer que quando Maria Madalena e a outra Maria, ela vai até o sepulcro ver o corpo do Senhor, ele já não está mais lá, e encontra o sepulcro vazio. O véu que cobria o seu corpo, ou o lençol, já estava embolado de canto, e o lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado e colocado. Veja que fato interessante. Os sacerdotes, eles viram e dão uma palavra para os guardas: vamos te dar dinheiro e vocês vão dizer para todos que o corpo dele foi roubado, e vamos te pagar para isso, e vocês vão sustentar a todos que chegarem a perguntarem a vocês o que aconteceu. Vocês vão dizer: olha, os discípulos vieram e tomaram o corpo daquele a quem dizem ser o seu mestre, e pagaram para os guardas. E os guardas falaram: vamos fazer exatamente
o que estão nos pedindo. Veja que é interessante. Se os guardas dormem e abrem uma brecha para o corpo dele ser levado de Jesus, esses guardas deveriam ter sido presos por uma falha do cumprimento do seu dever. Mas não acontece isso. Pilatos, os sacerdotes, os fariseus, eles acabam aceitando um relato contrário, não levando a questionar a habilidade do soldado. Mas veja bem, perguntam-se aos soldados: cadê aquele a quem era chamado de Messias? Cadê o corpo daquele que estava sob essa pedra, que jazia, estava morto? Aí os soldados vão dizer aquilo que havia sido combinado. Enquanto nós dormimos, caímos no sono, os discípulos vieram e levaram o seu corpo. Mas veja, é interessante porque o texto diz: o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, ou seja, enrolado. Estava num lugar à parte. Algumas versões da de vocês aí vão dizer que ele estava dobrado. Então veja que o texto fala: o lenço não estava com os lençóis, enrolado. Mas algumas versões vão dizer que ele estava dobrado. Então eu te pergunto: quem é um ladrão que ao sair a roubar teria todo o cuidado de tirar o lenço do rosto, dobrar com maior carinho, colocar ali bem bonitinho? Porque se eu tirar o lenço do meu bolso, ele está embolado. Mas imagina que o lenço do ladrão vai pegar, ele vai tirar, vai dobrar e vai colocar com o maior carinho e vai falar: agora vamos levar o corpo. Eles entraram para saquear, esperaram uma oportunidade, uma brecha dos ladrões. E eles iriam dar, na linguagem de hoje, eles iriam dar esse mole, iriam pagar com a sorte. Não iriam fazer isso. O lenço estaria automaticamente enrolado também, porque teriam que sair na surdina, sair apressado. Então, qual é o ladrão que ele é cuidadoso a esse ponto nesse momento? Não tem como. Então veja que há mais um equívoco no relato dos soldados, porque a prova é contra o que eles falam. Mas eu pergunto: o que Pilatos fez? O que os sacerdotes fizeram? E os fariseus foram averiguar para saber se era uma verdade? Não. Deram base a uma palavra mentirosa. Mas o texto, vamos voltar lá novamente, Atos capítulo 1, versículo 3. O texto vai dizer assim: os quais também, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter sido morto, ele se apresentou vivo, ou seja, passou-se o terceiro dia, ele ressuscitou. Aí o texto vai dizer: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por um espaço de 40 dias. O que ele estava fazendo na terra por um período de 40 dias? Aí o texto vai nos responder: falando a respeito do reino de Deus. Ponto. Jesus não falava mais nada. Ele falava só do reino de Deus. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, 19 e 20, vai dizer assim: e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na terra, Jesus vivo. No céu, ressurreto. O Pai vai e lhe concede a ele o poder e a autoridade. O versículo 19 vai nos falar: portanto, ide,
ensinai-as todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Algumas versões nós sabemos que batizar é imergir, não é verdade? Todos nós concordamos isso, que batismo, a palavra batismo, do grego, do seu original, significa imergir. Então o texto vai dizer assim: então vocês vão, ensinem a todas as nações. Ensinar o quê? Que as pessoas que ainda não me conhecem e não me seguem, que eles sejam imergidos, que eles sejam mergulhados. Aonde? E em quem? Aí Jesus responde: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então veja aqui: seja batizado, seja imerso, sejam imersos no Pai. E isso aí é um segredo, porque às vezes as pessoas, elas são inseridas, mas inseridas aonde? Em religiosidade, e não inseridas no Pai, e nem tampouco no Filho, e nem tampouco no Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus fala assim: olha, batizados, imergidos, sejam mergulhados no Pai. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 3? Pode deixar aí Mateus ainda, não precisa tirar não. Mas veja, em Atos diz o quê? Que ele trouxe provas infalíveis e ficou falando a respeito do reino. Só isso. Então ele fala o seguinte: que sejam mergulhados. Aí o versículo de número 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora olha só. A primeira parte do versículo, lá no versículo 8, 18, fala assim: portanto ide. Portanto ide. E a gente pensa um monte de coisa. É verdade que o texto, ele nos manda ir. E isso me chama muito a atenção, porque quando eu olho para o texto e eu vejo o texto me mandando ir, me vem uma pergunta: e eu hoje estou indo para onde? Porque veja que, por diversas vezes, o Senhor Jesus, ele traz instruções aos discípulos. E em Atos você conhece. O texto de Atos vai falar o seguinte: que depois que ele morre, o Senhor Jesus, ele dá um comando. Qual é o comando que ele dá? Fiquem em Jerusalém. Ou seja, não vão para lugar algum. Fiquem aonde estão, em Jerusalém. Veja que ele dá uma ordem: fiquem. E então Mateus, assim como Marcos e Lucas, vai falar assim: ide por todo mundo. E aí a pergunta é: tem tanta gente indo, mas indo aonde? Porque o texto fala: ensina a ser batizado no Pai, ou imergem essas pessoas, façam com que elas sejam, facilitem o caminho, sejam como João Batista, facilitem o caminho no deserto, para que elas sejam mergulhadas, inseridas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Atos fala o quê? Fala que Jesus, ele só fala do reino de Deus. Então veja que, indo, eu vou para onde? Tem tanta gente indo para um monte de lugar, mas a questão é: as minhas atitudes hoje estão me levando para onde então? Porque essa é a pergunta que nós precisamos responder hoje.
o que eu estou fazendo está me levando para onde? Porque o texto diz que Jesus, quando ele morre, ele recebe poder e autoridade dos céus e na terra, ele chega para os discípulos e ele começa a falar do reino de Deus. Só isso. Mais nada. Então a atitude de Jesus fez com que ele voltasse ao Pai e recebesse a autoridade do Pai. E as minhas atitudes, elas estão me levando ou vão me levar para onde? Outra questão que eu preciso responder é: quem vai, normalmente faz alguma coisa. E a questão é, se eu estou indo fazendo o quê? Imagina então Jesus em Atos 1, versículo 3. Ele morre, ele ressuscita, e aí vamos conjecturar aqui, vamos pensar aqui comigo um pouco. Então ele vira para o pai e fala: Pai, vou voltar novamente, eu vou indo à terra. Se o pai perguntasse para ele: você vai fazer o que, meu filho? Eu vou ir falar do teu reino. Você está entendendo? Eu vou fazer o que? A resposta que ele dá é: falar do reino de Deus. Vou falar do teu reino, Pai. Eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Falar do teu reino. E você tem feito o quê? E o que você tem feito te garante chegar aonde? Você consegue responder isso para você? Não é para mim, é para você. Porque veja que os discípulos, eles recebem uma instrução de Jesus. E eu acho interessante que por muitas das vezes nós usamos esse texto para motivar as pessoas a cumprir o ID de Jesus. Não é assim? Por diversas vezes. Mas eu vou confessar para vocês, a minha postura de filho de Deus foi confrontado com esse texto. Por quê? Vamos lá no versículo de número 20. Vamos olhar ele com carinho. Lê para mim o versículo 20. Vou deixar vocês ler. Lê para mim todo mundo junto. Então o texto vai dizer, quando o texto diz ensinando a guardar, o versículo 18 que antecede, ele disse que é uma ordem para os discípulos irem a todas as nações, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vírgula, logo depois, ensinem essas pessoas que vocês vão batizar no meu nome, a elas fazerem o quê? Aguardar todas essas coisas, não é isso? Mas aí o texto continua dizendo, guardar que coisa? O texto diz, que eu vos tenho mandado. Esse vos tenho mandado, Jesus mandou quem? Quem ainda vai ser batizado? Não. O texto diz que Deus mandou, ou seja, tem mandado, tem instruído quem? Quem? Oi? Quem? Quem já é apacentado, quem já está no caminho. Então veja, eu, Alexandre, já estou no caminho e ele tem me dado uma instrução, Alexandre vai. E eu falo, eu vou fazer o quê? Aí ele diz, ensine essas pessoas que você vai a todos os lugares, ensine essas pessoas a guardarem todas as coisas que eu mandei você, que eu tenho mandado. Então calma aí. Aí logo depois o texto vai falar assim,
Talvez a sua versão, ela vai dizer assim, ó, ensinando a guardar. Deixa eu ler aqui na minha. Acha o William, se achei o William vai achar uma versão bem parecida com a minha. O texto vai dizer, ensinando, não, bem parecido ainda, a RA. A obedecer, exatamente isso. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a... Então deixa essa linguagem aí na linguagem de hoje, porque ela vai ser mais fácil para a gente entender. Então ele fala que assim, olha, vocês vão lá, vocês vão ensinar essas pessoas, ensinem essas pessoas a fazerem o quê? A obedecer. Obedecer o quê? O que eu tenho ordenado a você. Você está conseguindo entender? Então veja, eu, Alexandre, vou ensinar o Hélito. Vou ensinar o Hélito a obedecer. A obedecer o quê? Ao que Deus tem me ordenado. Se eu não tenho condições de cumprir com o que Deus tem ordenado a mim fazer, como é que eu posso ensinar alguma coisa ao Hélito? O nosso problema é que hoje a gente quer usar um discurso mundano e diabólico. Qual é? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é uma mentira, porque o texto diz o contrário. O texto ele vai dizer, você vai falar para as pessoas fazerem o que você está fazendo, porque o que você está fazendo é o que eu mandei você fazer. Se você faz uma outra coisa que não é aquilo que eu mandei, você está em pecado e está errado. O nosso problema hoje é que a gente quer ensinar as pessoas a serem obedientes, e nós somos, conforme a nossa irmã Charlene falou aqui, rebeldes. Como eu posso querer ensinar alguma coisa a alguém se eu não quero praticar o que eu tenho sido ensinado, sido instruído? 2 pesos e 2 medidas? Não pode. Então a questão é, o que você tem ensinado o teu filho? A verdade é que às vezes alguns pais choram porque os filhos, eles vão para um caminho errado. Mas espera aí, será que você não está usando a estratégia errada na sua casa com os seus filhos? Porque o texto diz o seguinte, olha, ensina ele a obedecer o que eu tenho te mandado. E você tem sido uma pessoa obediente? Você tem sido praticante com os princípios? Atos 3 fala, reino de Deus. Você tem sido praticante a esse princípio do reino de Deus? Não. Então como pode então a pessoa que está do teu lado querer te obedecer então? Você está entendendo? As pessoas elas estão olhando para mim, para você. Teu filho está te olhando. E ele vai copiar quem? Porque o texto fala que depois que Jesus morre, ele volta novamente. Só com um carinho, só com um cuidado e uma preocupação, ensinar o reino de Deus. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Olha, o texto ele vai falar no versículo 19. Põe aí o 19. Portanto, vão a todos os povos, façam com que eles sejam meus seguidores, batizando-os, ou seja, sendo imergidos. E aí, veja só, na minha versão judaica, ela vai dizer assim, ó, eu vou ler para você. Portanto, façam discípulos entre todas as nações, imergindo-as, ou seja, batizando-as na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Realidade do Pai, aquele que tem autoridade. Realidade do Filho,
aquele que é obediente. Realidade do Espírito Santo, aquele que se move na direção de Deus. Então veja que ele fala, emergem na realidade. E essa tem sido a nossa realidade hoje. Se não tem alguma coisa errada aí. Então veja só. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu ia dizer o seguinte para vocês: eu vou voltar. Se eu fosse dar um tema, eu ia dizer exatamente isso: eu vou voltar. Agora a questão é, por que ele vai voltar? Por que ele vai voltar para mim? Por que acontecerá Maranata para mim? Por quê? Porque eu estou inserido, imergido na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, se você não está inserido na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez ele não volte para você. Me desculpa a palavra, mas eu não tenho uma outra palavra para te dar agora. Se você não estiver inserido, imergido na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não vai voltar para você. Não tem outro jeito. Ele quer voltar para mim, para você, para todos nós. Mas nós precisamos estar ali imergidos na realidade dele. Será que as minhas atitudes hoje, ela tem demonstrado que eu estou nele? As minhas atitudes, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, as minhas práticas, são práticas de quem está na realidade de filho de Deus? No que tange a obediência, eu tenho sido obediente como quem se diz ser filho de Deus ou criatura de Deus? Porque se eu não estou na realidade de um filho, ele não vai voltar para mim. Porque ele não vai buscar quem não está inserido, comprometido nele. Não vai. Uma outra verdade é, ainda o versículo 19, ele vai dizer, portanto, façam discípulos, batizem em meu nome. Aí o versículo de número 20 vai dizer, ensinem a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Veja só, ele me ordenou. Por que ele vai voltar para mim? Porque eu tenho sido obediente aos princípios do reino de Deus. Porque ele me ordenou e eu tenho obedecido. Não tem como. Você tem sido obediente aos princípios do reino de Deus? Não é obediente à religiosidade, não é obediente à instituição, não é obediente ao pastor, é obediente ao princípio do reino de Deus. Você é obediente aos princípios? Volto a frisar para você e a te lembrar, Atos capítulo 1, versículo 3, ele quando volta fica 40 dias falando do reino de Deus. Então, calma aí, você tem sido obediente? Veja que a necessidade é tão grande que depois que Jesus morre, ele ainda fica 40 dias na terra falando do reino, ensinando a viver os princípios do reino de Deus. Então isso significa que se eu não tenho sido obediente, ele não vai voltar para mim até que eu volte. Assim diz a palavra. Mas se eu não sou obediente, ele vai voltar para muitos, porém para mim não. Por isso que ele vira e fala assim, preste atenção, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja só, quem é que foi cheios do Espírito Santo? Quem foi obediente? Se eu não sou obediente, ele não vai voltar para mim, ele
sobre a minha casa, a minha família. Se eu não for obediente, eu fico. Essa é a palavra. Porque o texto diz isso. Aí o Senhor Jesus, eu termino aqui. João capítulo 20, versículo de número 7. Nós já lemos, mas ele vai dizer assim: bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Jesus, ele faz uma declaração agora no sepulcro. Qual é essa declaração que ele faz para mim e para você? Quando isso acontece, havia uma tradição judaica no passado. O povo judeu, quando viu aquele símbolo, eu posso dizer, que Jesus naquele momento fez uma das suas maiores pregações. O povo todo judeu, até uma criança, ele sabia dessa atitude, daquele símbolo que estava ali. Veja que o texto, ele fala assim, como nós lemos aí em Mateus: façam discípulos. O texto original vai falar assim: façam talmidim, que é discípulo no grego. Mas discípulo é a pessoa que não tem vontade própria. É aquele que tem o direito de obedecer. O discípulo é aquele que obedece de forma incontestável e que não discute o que o seu Senhor manda. E nós observamos isso em toda a Bíblia. Aqueles que se colocaram na posição de discípulos obedeceram e não questionaram o que o seu Senhor falou. Mas o texto fala assim: façam discípulos. Preste atenção. Se eu por muitas das vezes digo que sou discípulo de Jesus, que tipo de discípulo eu tenho sido? Mas aí, na tradição vai falar exatamente o seguinte: o lenço estava dobrado. Havia uma tradição, um costume de servo e amo. O servo era aquele que cuidava do seu senhor. Então preste atenção aqui. O servo, ele preparava o banquete do seu senhor. Ele preparava a mesa. Ele colocava ali os melhores, o melhor alimento, os melhores utensílios e preparava a mesa. E quando o seu senhor, ele ia para a mesa, o servo, ele saía da sala onde estava e ele ficava à porta distante olhando. Ele não entrava, ele não falava e ele não atrapalhava em nada. Pois bem, ele só ficava de longe observando a atitude do seu senhor, do seu amo à mesa. Por quê? Porque o texto fala em João com clareza que o lenço não estava enrolado como o lençol. Por quê? Por que Jesus, ele se preocupa com um versículo a tratar de uma palavra depois que ele vai embora? Porque ele sabia o seguinte, preste atenção: o servo, depois que ele tinha preparado toda a mesa para o seu senhor, ele ficava de longe observando. Se o seu senhor acabasse de fazer a sua refeição, ele ia fazer o seguinte: ele ia limpar a ponta dos seus dedos, ele ia limpar a sua boca, depois ele pegaria o lenço e iria limpar a sua barba. Ele iria pegar o lenço, ele iria embolar, colocar
colocar na mesa, se levantava e ia embora. O seu servo, ele ia olhar, ele via naquele lenço que ele estava embolado, ele entraria no recanto do seu senhor e ele iria começar a desfazer toda a mesa que estava ali. Sabe por quê? Porque o lenço embolado na mesa estava dizendo o seguinte: eu terminei, estou satisfeito. O servo entra então e começa a recolher tudo, porque ele entende que o Senhor disse: terminei. E o texto de João fala isso. O lençol estava enrolado. Ele terminou. Ele terminou o quê? A obra que ele veio fazer se cumprir com o seu corpo. Eu terminei. Porém, o texto mais abaixo vai dizer que, porém, o lenço que cobria o seu rosto, ele estava dobrado e estava colocando a parte. Por que o lenço estava numa posição completamente diferente do lençol? Porque o Senhor Jesus, ele queria ensinar algo para os seus discípulos. Todos que viram e ficaram sabendo o que estava acontecendo ali, sabiam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando o seguinte: o servo, quando estava de longe, ele via que o seu Senhor levantou da mesa após fazer a refeição e dobra o lenço e coloca no canto da mesa. Sabe o que o servo fazia? O servo não fazia nada. O servo continuava aonde estava. Ele ficava quieto. Sabe por quê? Porque aquele lenço dobrado na mesa estava dando para ele uma mensagem. Sabe qual era a mensagem que o seu Senhor estava falando para ele? Eu vou voltar. Pode ficar aonde você está, porque eu vou voltar. Não desarrume a mesa, deixa como ela está, porque eu vou voltar. Era isso que o Senhor estava dizendo com os discípulos, com Maria Madalena e a outra Maria que estava ali. Ele estava dizendo: olha, o sepulcro está vazio, mas não fica triste. Veja, ele fala: não fica triste. Maria, não fica triste. Você não vê o meu corpo. Você não me vê mais aqui. Mas o lenço estava lá. Eu fico imaginando os soldados furiosos sem saber o que estava acontecendo. Os discípulos como conheciam a tradição. Maria Madalena como conhecia a tradição. Estava rindo de alegria, dando brados de júbilos, dizendo: Maranata, 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 o meu Senhor vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para me buscar. Era isso que ele estava dizendo. Ele deixou dobradinho, arrumado. Ele estava falando: eu vou voltar. A pergunta hoje é: e a sua vida? Como é que ela está hoje? A sua vida hoje, ela está como aquele lençol embolado, ou a sua vida está como aquele lenço dobrado? Porque se sua vida, não fica triste comigo, se sua vida estiver como aquele lençol embolado, ele vai dizer assim: filho, não fica triste, mas o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já terminei. E ele fala isso lá no madeiro: Tetelestai, está consumado, a dívida dele está paga, a dívida dela está paga, pronto, eu terminei. Mas só que o lenço dobrado, a minha vida e a tua vida, ela está dizendo o seguinte: Senhor, pode voltar, porque eu estou preparado,
pode voltar, pode vir me buscar, porque eu estou preparado. Essa é a resposta que você precisa dar ao Senhor nesta noite. Como está a tua vida? Ela está como aquele lençol enrolado, embrulhado, amassado, ou está como aquele lenço dobrado? Porque se estiver como um lençol embrulhado, não fica triste, mas ele não vai voltar para você. Mas se a tua vida estiver como aquele lençol dobrado, ele vai voltar. Sabe por quê? Ele vai voltar por você. Porque você foi obediente. Ele vai voltar. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para mim e para você nesta noite. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas você quer ver Jesus quando ele voltar? Como está a sua vida hoje então? Se ela não está como um lençol dobrado, então está na hora de você se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas atitudes, se arrepender do que você tem feito, do que tem falado, e falar: Senhor, eu quero que a partir de hoje a minha vida esteja como aquele lençol, completamente dobrado, preparado para que o Senhor possa voltar. Volta, Senhor, volta, porque estou preparado. Volta. Então preste atenção e tome cuidado quando você cantar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque talvez a tua vida não esteja como aquele lenço dobrado. Você precisa responder isso para o Senhor hoje. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Enrolado ou está como um lenço dobrado? Entenda que isso é uma resposta que você vai dar para o Senhor. E não tem como esconder, porque os olhos deles estão sobre todos. E Ele nos conhece no íntimo. E no íntimo Ele vai olhar para mim e para você. Porque o texto volta a dizer, vai dizer que Ele só ensinou os princípios do reino do Pai. E aí Ele vai olhar para a minha vida e vai ver: o lençol está embolado. Não é para Ele. Para Ele, Alexandre, o lenço está embolado. Então para Ele já está consumado. Já terminei. O que eu pude fazer por Ele eu já fiz. Mas eu não vou poder voltar para Ele. É pastor, cuida de uma igreja, cuida de vidas, prega no altar, mas infelizmente não vou voltar para Ele. É levita, está no altar adorando, exaltando, glorificando ao Senhor, mas o Senhor Ele vai passar e vai olhar para cada um. Como é que está a sua vida? Está como um lenço dobrado ou está como um lençol amassado, embolado? Então Ele vai falar: ainda que esteve no meu altar, ainda que tocou, ainda que adorou, ainda que tangeu, ainda que vidas tenham sido curadas através da adoração, mas eu não vou voltar por você. Eu não vou. Quem é você? Eu ensinei, eu preguei, eu falei, eu fiz. Mas espera aí, como é que está a tua vida hoje? Ela está como um lençol amassado ou como um lenço dobrado? E se estiver, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. O que eu vou ouvir do Senhor então? O que eu vou ouvir do Senhor então? Não é o tempo que eu tenho de igreja, não é o que eu conheço da palavra, mas Ele vai olhar lá no íntimo e Ele vai falar no grande dia: lenço dobrado, lençol amassado, lenço dobrado, lençol amassado. E o que Ele vai falar para mim e para você? Eu preciso responder isso. Você precisa dar essa resposta para o Senhor, porque Ele quer voltar por mim e por você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você consegue dar essa resposta, você e Deus, nesse momento? Como está a sua vida? O Senhor, Ele quer voltar. Ele quer voltar para todos nós. Ele não quer dizer para todos nós: terminei o que eu tinha que fazer. Ele não quer falar isso.
Ele quer falar para mim e para você nessa noite: eu vou voltar por você. Ele quer olhar e falar que assim: Aldineide, eu quero voltar por você. Ele quer olhar assim e falar: Marta, eu quero voltar para você. Ele quer olhar assim e falar: Ninho, eu quero voltar por você. Ele quer olhar e falar assim: Jair, eu quero voltar por você. É isso que ele quer falar. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar por você. Eu não quero dizer: eu já acabei, eu já fiz tudo que eu pude fazer por você. Não é isso que você precisa ouvir do Senhor. O que você precisa ouvir do Senhor nessa noite é: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar por você. Eu vou voltar por você. É isso que ele quer falar para mim e para você. É isso que ele quer falar para mim e para você. O que você vai poder responder para o Senhor hoje? Que essa palavra seja como uma semente. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que essa palavra nunca mais vai sair do teu coração. Aonde você for, o que você estiver falando, fazendo, você vai lembrar dessa palavra. Lençol dobrado, lençol embolado ou lenço dobrado. E aí você vai parar de falar aquilo que você estava falando, porque você vai falar assim: Senhor, eu quero que minha vida seja um lençol dobrado. Se eu continuar fazendo, se eu continuar indo lá, minha vida vai ser como um lençol enrolado. E eu não quero isso para mim, nem tão pouco para minha família. Feche seus olhos e dê essa resposta para o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Glorificamos a ti hoje e sempre. Porque as nossas vidas, elas não serão, em nome do Senhor Jesus Cristo, como um lençol enrolado. Não será. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, conforme diz a tua palavra, para nos falar do reino de Deus. E é tudo que nós ouvimos nessa noite mais uma vez. Ouvimos do reino do Senhor. Ouvimos que nós precisamos estar imergido, mergulhado na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se as minhas atitudes lá fora, no trabalho, na escola, na casa, nos vizinhos, no lugar de esporte, não tem sido como uma realidade de quem anda na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos perdão nessa hora. E nós nos arrependemos, porque nós queremos que o Senhor venha olhar para nossas vidas e veja a nossa vida como um lenço dobrado. Que as nossas vidas a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que serás como um lenço dobrado. A sua vida será como um lenço dobrado. As suas atitudes serão atitudes de alguém que tem lenço dobrado. O seu falar será uma fala de quem tem lenço dobrado. Aonde você for, você irá e entrará em lugares de quem é como lenço dobrado. Assim será a tua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor voltará por amor a você. E aí você vai poder ensinar a todos o princípio do reino dos céus, assim como o Pai ensinou os princípios de Deus. Senhor, toma a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Sejam cada um fundamentados, alicerçados na tua palavra, vivendo o princípio da tua palavra. Cada um dos teus filhos, Senhor Deus, nós profetizamos em nome de Jesus, vivendo o princípio do reino de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida, ela é como um lenço dobrado. Não haverá escândalo na tua vida. Não haverá intenção de pecar na tua vida. Não haverá desejo de cair no adultério na tua vida. Não há desejo na tua vida de cair na fornicação. Não há desejo na tua vida de entrar numa rota de mentira. Não há desejo na tua vida de entrar num princípio de promiscuidade. Não haverá desejo na tua vida
de viver numa vida de pecado, mas haverá desejo na tua vida de viver a realidade do Pai, a realidade do Filho e a realidade do Espírito Santo. Assim a sua vida será como um lenço dobrado. Assim será a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu profetizo lenço dobrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é como uma semente, é a ponto de penetrar no fundo de nossa alma e fazer crescer fruto de santidade e produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. A tua palavra em nossos corações, ela é como um martelo que esmiuça a dureza do nosso coração, mudando e transformando num coração de carne. Assim será a tua palavra sobre nossas vidas, havendo mudança e transformação. Pai, que teus filhos tenham uma semana gloriosa na tua presença, uma semana, Senhor Deus, revigorante, andando no teu caminho. Eu profetizo que cada um dos teus filhos terão uma semana na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Ainda que o diabo se levante contra a tua vida, mas viver a vida, a realidade do Pai, lhe concederá autoridade sobre toda a obra maligna que tenta se levantar contra a tua casa. E no nome do Senhor Jesus Cristo, todo o principado irá bater em retirada, porque terás a autoridade do Pai. Viverás uma semana na realidade do Filho, vivendo uma vida de obediência. Ainda que doa, obedecerá. Ainda que seja contra o seu entendimento, mas obedecerá. E como um filho será protegido pelo Pai, como um filho será amado pelo Pai, como um filho terás a proteção de um Pai. Viverás a realidade do Espírito Santo, aquele que não se aparta da presença de Deus, aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que faz sinais, prodígios, maravilha. Farás por causa da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Assim será a sua semana, uma semana na realidade daquele que pode todas as coisas, e nenhum mal ele sucederá sobre a tua casa e sobre a sua vida essa semana. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, certo que o amor de Deus, o nosso Pai, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, aquele que vive hoje e para todo sempre. Se você é feliz com a palavra do Senhor, levanta a tua mão e dê um aplauso ao Senhor em gratidão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás tem uma cantina abençoada. Antes de você sair, passa lá. É uma cantina do ministério. É uma cantina do Ministério de Jovens. Então, passa lá. Não deixem de ir. Não deixem de participar. Amém, queridos? Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Assim como nós estamos aprendendo, né? Honre a quem merece honra. E nosso pastor, no domingo passado, foi o dia do pastor. E nós não fizemos nada. Passou tão despercebido. E na segunda-feira, o nosso pastor completou 1 ano aqui na nossa igreja. E nesse momento, nós como igreja, estamos presenteando o nosso pastor, agradecendo pelo dia do pastor e por 1 ano que o Senhor está aqui, que venha muitos mais anos para que o Senhor continue aqui na nossa congregação, como dizem.
muito obrigado. Deus continue abençoando. Eu confesso para vocês que eu estava sentado ali, eu estava olhando o altar, a reforma que a gente fez, e eu falei assim: Senhor, vai fazer um ano que isso já aconteceu, assim tão rápido. Na minha cabeça parece que acabou aquela uma semana, que a gente estava aqui cansado, saindo daqui tarde, chegando em casa meia-noite. Parece que foi semanas agora que aconteceu isso. E a gente olha, alguns amigos me ligaram e falaram assim: cara, já tem um ano que você está lá. Eu falei assim: nem me lembra. E foi assim, rápido. Muito obrigado por conseguirem me aturar esse primeiro ano. Muito obrigado. Espero que me aturem muitos outros anos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. Abençoe o Ministério de Jovens ali. Uma cantina deliciosa. Amém, queridos.